Olha, muito obrigado por teres aceito este convite. Eu já estava a querer falar sobre este tema já há algum tempo, porque é uma coisa que surge muitas vezes nas conversas quando se fala sobre espiritualidade e tantra e toda esta noção de que a sexualidade, o erotismo e o desejo e o prazer não são só físicos, são questões que são emocionais, espirituais, transcendentais. E então a questão do mindfulness vem muito à conversa e como eu sei que tu agora dedicaste a tua vida a esta área, não só, mas também, gostei muito de poder contar contigo hoje e por isso pedia-te que te apresentasse um bocadinho para as pessoas também te conhecerem e saber o que é que tu fazes. Muito bem, olha, muito obrigada pelo convite e boa noite a todas as pessoas que já estão a começar a aderir a esta conversa, espero que fiquem. O meu nome é Bárbara, comecei neste caminho do yoga e da espiritualidade, devia ter uns 14 anos. E só que enfim a vida foi engolindo um bocadinho e não dediquei a minha vida totalmente na altura. Formei-me como professora de yoga, eu tinha 21 anos e continuei tudo, mas paralelamente acabei por me tornar jornalista e foi isso que eu fiz durante alguns anos, depois artista, animadora de rádio, mas paralelamente eu mantive sempre o estudo, a prática e o ensino de yoga, meditação, budismo e depois mais tarde a coisa acabou por se desenvolver muito naturalmente para a terapia e para o trauma, basicamente, adições. Hoje em dia é o que eu faço, hoje em dia deixei de lado a rádio e dedico-me inteiramente a dar aulas de meditação e a seguir as pessoas de uma forma muito mais próxima e a apoiá-las nos seus processos emocionais, basicamente, e mentais. Sim. E quais são as áreas ou as terapias que tu fazes? Eu sei que há várias que estão aqui no teu site. Queres falar um bocadinho sobre elas, também as pessoas também saberem qual é a diferença? Eu acabei por me formar numa série de coisas, ou seja, todas elas complementares, mas todas elas com o mesmo sentido de aliviar, de certa forma, o sofrimento de quem me vem visitar, sendo certo que, como sabes, não sei tudo e, portanto, acabo por reencaminhar depois a outras pessoas, não é? Pelo menos naquilo que me toca, tenho a parte mental com processos baseados no mindfulness, ou seja, MBSR, MBCT, Mindfulness Self-Compassion, então são metodologias baseadas no mindfulness para lidar com determinadas situações, também algumas abordagens baseadas na parte psicossomática, ou seja, a somatic experience, mas também a psicoterapia sensoromotora, também Compassion Inquiry, que é uma abordagem psicoterapêutica desenvolvida pelo Gabor Maté, na qual me certifiquei e neste momento estou a trabalhar no Compassion Inquiry e estou muito dedicada a isso. O Gabor Maté é assim, uma sumidade e uma referência no mundo do trauma e nas adições. E portanto também uso essa abordagem. Diz. Podias só explicar um bocadinho o que é esse Compassion Inquiry? Sim. Sim, o Compassion Inquiry é como disse, uma abordagem psicoterapêutica muito baseada, como diz o nome, na compaixão, e então é no desenvolvimento de um inquérito compassivo interno em que a pessoa se vai descobrindo ao longo do processo, mas também traz alguma luz, alguma consciência a mecanismos inconscientes que têm estado a dominar a sua vida, ou seja, crenças bem profundas, de onde é que elas vieram, o que é que aconteceu e como é que isso acabou por determinar a forma como a vida se desenrolou, mas também dar-lhes ferramentas para perceber que não tem que ser assim para o resto da vida e que há uma oportunidade de fazer diferente. Evidentemente que a oportunidade de fazer diferente não sou eu que lhes digo como, não é? A pessoa sabe perfeitamente como. A questão aqui é só às vezes abrir algumas portas e algum trabalho da parte da consciência para que possamos juntos encontrar o caminho. A minha função é só criar um espaço seguro, um espaço de grande empatia, em que a coisa possa ser desbravada e explorada
com muita curiosidade, mas sobretudo com muita compaixão. Claro que depois só isto às vezes não chega, então é aqui que entram as outras técnicas todas, percebes? Em que eu posso ir, se calhar, buscar algumas ferramentas à terapia somática, ou algumas ferramentas no mindfulness, ou algumas ferramentas do yoga, sobretudo para pranayama e respirações. Também posso usar, por exemplo, a respiração ativa, que é uma forma de tirar o consciente do caminho e aceder ao inconsciente sem passar pela terapia falada. É muito útil, sobretudo para quem não se sente muito confortável ou até nem sabe falar daquilo que está a sentir, e aqui não é tipo de preconceito, mas é aquilo que é. Os homens têm tendência a ter mais essa dificuldade em articular, em falar, em pôr por palavras, e então o Somatic Breathwork ou Transformational Breathwork são técnicas, processos respiratórios ativos, guiados, que te permitem aceder ao inconsciente e libertar não só memória presa no corpo, memória física, somática, como também memórias emocionais, e isso acaba por ser tudo num espaço sempre seguro, percebes? Que mais? Também há a parte da massagem de som, ou seja, quando a pessoa precisa trabalhar o sistema nervoso, quando o sistema nervoso está muito ativado, é necessário regulá-lo, e esse sistema nervoso precisa de aprender a regular-se. Claro que às vezes há ajudas externas, como por exemplo a massagem de som ou relaxamentos profundos, mas a ideia é que a pessoa possa ter as ferramentas necessárias para depois saber regular-se a si própria, porque é isso, na verdade, ao longo deste processo todo, é a pessoa ser autossuficiente, compreender-se bem, saber trabalhar-se e lidar com isto, que é este corpo e esta vida e esta cabeça que aqui está. E tudo ao mesmo tempo, e tudo junto ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo. Mas e tu então consideras o mindfulness uma das áreas, ou a área genérica que depois se dissimula nessas diferentes vertentes? Eu considero que o mindfulness está presente em tudo. Acaba por tudo. Mindfulness é um bocadinho o trabalho da atenção plena, e eu sem atenção plena, sem estar consciente do que estou a fazer, também não há assim grande resultado. E a verdade, isso está presente em tudo aquilo que faço, e todas as abordagens que eu faço acabam por bater sempre à mesma tecla: a pessoa ganhar consciência. Só assim ganha a sua liberdade, a liberdade de escolher fazer diferente. Se eu não sei, se eu não tenho consciência, se eu não conheço, eu vou continuar a repetir padrões automáticos, não é? Então, a consciência é que parece-me assim uma chave fundamental. E como é que tu chegaste aqui a este entendimento de que isto poderia ser uma coisa importante e poderia ajudar-te a ti primeiro, de ajudar os outros, não é? E, a partir daí esse o caminho. Mas como é que isso funcionou contigo? Como é que isso mudou a tua vida lá? Como é que transformou a tua cabeça? Na maneira como eu fui lidando ao longo da minha vida com várias situações, nomeadamente adições, relações mais tóxicas também, ou algumas situações mais difíceis que a vida tem, faz parte, não é? É inerente da condição humana passarmos por situações difíceis e que nos magoam, que nos doem, ou até magoarmos os outros, e de facto não ser essa a nossa intenção, mas isso acabou por acontecer, e temos nós também que lidar com essa dor de magoar os outros, não é? Então, nesses meus processos internos, acabei por ir descobrindo ferramentas, e nesse sentido a filosofia budista e a meditação budista ajudaram muito nesse processo. Neste desbravar interno e neste confronto interno com os meus lugares mais escuros, com os meus lugares, com as minhas sombras, não é? E com o fundo do poço, eu tive que sair do fundo do poço, e estas técnicas permitiram-me isso. Claro que não foram as técnicas em si, também as pessoas que me transmitiram e as pessoas que acabaram por me ajudar também ao longo do processo e que foram vitais nisso. Depois, muito naturalmente, quando eu comecei a dar aulas de meditação, a passar as técnicas e a dar aulas de meditação, e porque o estudo sempre fez parte da minha vida, e o facto de eu aplicar na minha própria vida aquilo que eu estava a ensinar, muito naturalmente as pessoas começaram a vir procurar-me para conselhos, para ajuda, enfim, e eu achava que, enfim, estava um bocadinho limitada, precisava de mais ferramentas, e foi isso que me deu o boost
de ir procurar mais ferramentas, de estudar mais, de me informar mais e por aí fora. E depois mais situações difíceis levaram-me a buracos mais fundos e levou-me a ir mais fundo na minha busca e isso trouxe-me mais ferramentas, sabes? E portanto é uma pescadinha de rabo na boca que acabou por fazer a este ponto, não só no meu próprio processo pessoal, mas depois naquilo que me vinham pedindo e as pessoas que me iam aparecendo, ou seja, os casos iam complicando cada vez mais. Isso também me levou a procurar soluções, não tem que haver uma solução, mas ferramentas que fossem mais eficazes para lidar com situações um bocadinho mais extremas. Pronto, isto acabou por me levar ao trauma e é coisas um bocadinho mais difíceis. Pois é uma das coisas que muitas vezes as pessoas não têm essa noção, que é, a maior parte das vezes, eu acho que os bons terapeutas ou as pessoas que têm mais ferramentas para ajudar as outras são exatamente aquelas que já passaram pelas situações, ou seja, pode-se estudar muita coisa em livros, pode-se ler muita coisa, mas há aprendizagens que têm a limitação de serem subjetivas, ou seja, terem a ver com a nossa própria existência, mas a forma como nós estamos preparados ou como nós abordamos os problemas e tentamos sair desse poço, como tu estavas a dizer, é que nos dá essas ferramentas de compreensão um bocadinho mais genérica e abrangente do que poderá ser a experiência do outro, ou seja, nessa empatia que também estavas a falar, é uma empatia que se adquire porque também já estivemos lá, já estivemos nessa situação, não é? Absolutamente, aliás, se não soar falso, se tu vais meramente pela parte e por aquilo que lês nos livros, não vais criar essa empatia. Yeah. A pessoa, qualquer coisa ali que não bate certo. Sim. Agora, repara, eu quando digo que estudo, e é muito importante tu aliares aqui o conhecimento, sim, mas depois, não é? Certo. E há um conhecimento que é de facto importante, mas ele só por si não basta. Se tu não tiveste a experiência de pôr em prática, se tu não compreenderes o que é o sofrimento humano na tua própria pele, é um bocado falar de cor, não é? Não consegues sequer criar empatia por aquele ser, porque não sabes o que é estar naquele lugar. Não precisas de passar por todas as situações, embora possa dizer que tem um cardápio bastante em várias situações. Mas não precisas de passar por elas todas, às tantas para empatizar com essa dor, mas basta saberes o que é a dor, verdadeiramente, não é? Saberes o que é um buraco negro, saberes o que é ser difícil e estás completamente a percepcionar-te impotente ou desesperada ou sem saída ou confusa, enfim, tudo o resto que pode acontecer, ou deprimida, ou ansiosa, ou cheia de medo, ou com todas as variantes que isto possa ter. Mas se tu souberes o que isso é e se tu, pela tua própria experiência, souberes sair disso, consegues mostrar o mapa, não é? Sim, mas sempre nesse sentido, mas sempre no sentido de, e por isso é que eu também estava a concordar com essa ideia de que aquilo que, e eu também falo pela minha experiência, porque também dou consultas e também percebo que as pessoas muitas vezes tentam fazer aquela questão de eu sou diferente, logo não há saída, pois não? E quando vem da minha parte uma resposta de não, isso é o mínimo que pode acontecer, ou seja, relativizando a coisa em relação a todas as pessoas com quem eu já lidei, com quem eu já tive, com as experiências próprias que eu já passei e tudo aquilo que eu também consegui conjugar na minha aprendizagem, o conseguir relativizar esse poço que as pessoas muitas vezes têm porque não têm outro parâmetro, não é? Tipo, se há um pé que sai fora ou se há alguma coisa que sai fora do baralho, as pessoas pensam logo que não há saída. Portanto, haver esta aprendizagem que nós trazemos tem que ser sempre num sentido positivo, ou seja, tem que ser sempre num sentido construtivo, porque também se for um terapeuta que está lixado da vida e que pensa que é um pessimista e que não vê saída nenhuma para nada, também não é por ter sofrido tanto que vai conseguir ajudar os outros. Mas eu considero importante, e por isso é que eu também te admiro muito por causa disso, é o conseguir ver o lado positivo, ou o lado, uma saída daquilo que já passámos e daquilo que já nos levou a sítios muito fundos, é que é
a meu ver, o critério mais valioso de podermos ajudar os outros. Não é só por termos passado pelas dificuldades. Rui, a humanidade que tu trazes numa relação terapêutica, sabes que durante muitos anos, ainda hoje de vez em quando estão um bocadinho em vigor, os médicos e os psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, é quase como Deus lá em cima, pois. E depois o médico. E há uns que se aproveitam disso. E então, não é uma questão de aproveitar, é a formação, o treino, e socialmente isso foi incutido, e portanto a pessoa quando entra num consultório já de si sente que há algo de errado com ela e acha que está estragado, porque o que vê é alguém que está num lugar superior. Sim. Sabes? É dono da verdade e do bem-estar, do que for, não é? E portanto há ali uma superioridade. Essa superioridade vai aumentar essa ideia que há algo de errado comigo, não é? Eu estou estragado, está qualquer coisa aqui que não está a funcionar, eu não estou bem e se calhar, pronto, não há solução para mim. Ao passo que quando tu trazes uma dinâmica diferente na relação terapêutica, de ser humano para ser humano, em que há de facto uma genuína empatia por aquilo que está a acontecer, e não tem que ver essa questão do positivismo, não é? Mas é só uma questão de empatia, de humanidade. Estamos a falar de igual para igual. Eu sei o que isso é, eu conheço esse lugar e vamos os dois ou as duas caminhar juntas para encontrar a forma de lidar com isto, não é? O que é diferente de depois estás a ter um problema, realmente eu vou curar-te, ou o que for, ou solucionar-te porque há um problema, logo Exato. Não há... E isso também isso também é outra questão. Sim, também é outra questão que surge muito, que é as pessoas à procura de uma solução, ou seja, como à partida veem que vou falar com alguém que sabe mais, ou que já tem mais experiência, ou que estudou mais, e portanto ele vai ter a solução para mim. Uma das principais um dos principais desafios que eu sinto quando estou confrontado com uma pessoa que procura essa solução é exatamente essa ideia de que pelo menos ainda por cima na minha área, na área do erotismo, é uma coisa que não há soluções, há caminhos, há percursos, há processos, há coisas que se podem... Exato, vai-se experimentando, vai-se falhando, e a falha, e é uma das coisas que eu falo constantemente nas coisas que escrevo e nas coisas que digo, a falha faz mesmo parte da vida. Nós temos mesmo de, à partida, estar preparados para que haja uma falha, porque o ser humano é sobretudo falhas. De vez em quando é que acerta, mas a falha é que nos faz crescer, é que nos faz aprender, é que nos faz ver o que, ok, não é por aqui, é por ali, porque às vezes essa empatia que estavas a falar, eu, por exemplo, falo muito sobre experiências da minha vida, partilho mesmo experiências da minha vida, porque demonstro que houve momentos em que eu não sabia o que é que estava a fazer, não sabia quais é que eram os caminhos, não sabia quais é que eram as soluções, e por isso é que eu cheguei aqui, porque fiz esse percurso, aprendi com os erros, aprendi com as consequências que aconteceram, e às vezes acontecem a nós, às vezes acontecem aos outros, e não é por mal, é mesmo porque não estamos a saber o que é que estamos a fazer, ou estamos com uma esperança muito grande que a coisa corra bem e depois a coisa corre mal, porque as relações são sempre de dois lados, pelo menos, não é? Então, por muito que um lado queira, fazer as coisas... Diz? Às vezes é de três lados, de dois lados. Sim. Lados, Exato, é o que eu estou a dizer, dois lados pelo menos. Por isso há sempre diferentes pontos de vista, há sempre diferentes maneiras de ser, atitudes, características, personalidades, e por isso acho que é muito, muito importante dar aqui também a entender que aquilo que, quando se fala de mindfulness, e parece uma palavra muito complexa, mas na verdade acho eu, pelo menos na minha perspectiva, nós chegámos a um ponto em que percebemos que a tomada de consciência de nós próprios, de todas as nossas variantes positivas e negativas, fazem parte deste crescimento, e se pudermos ter alguém que nos apoia ou que nos ajuda a repensar as nossas decisões, as nossas emoções, os nossos critérios, isso não é provavelmente seguir um guru e um caminho único, mas mais no sentido de abrir portas e janelas de possibilidades. Pelo menos é o que eu considero. Sim, e é importante desmistificar um bocadinho esta ideia de quando vamos procurar terapia que a pessoa nos vai dar
as respostas, como tu disseste, e bem, existe um caminho de tentativa e erro, justamente porque nós não estamos na pele daquela pessoa, não é? Portanto, nunca vamos poder saber o que é que aquela pessoa está verdadeiramente a sentir. Quer dizer, podes ter uma ideia, podes de certa forma dar e empatizar de tal forma que consegues no teu corpo sentir exatamente aquilo que a outra pessoa está a sentir. Certo? Sim, e quando te dás com várias pessoas também vais criando uma intuição também um bocadinho mais apurada. Sim, também ajuda. Contudo, o caminho tem que ser feito por essa pessoa. E como e bem, o erro faz parte e às vezes são formas meio estranhas que o universo tem que falar connosco, são recados suaves que nos dão. Muito válidos e são muito importantes, portanto, sim. Não sei. São, e por isso é que eu também escolhi estar na minha vertente do coaching, porque pelo menos eu sinto que é uma vertente bem mais pragmática, mais prática do que só uma questão mais teórica, mas o que eu também percebo que acontece é que muitas vezes as propostas que se fazem ou as ideias que se lançam, ou mesmo no meio de uma conversa, qualquer coisa que se fale e que a pessoa não esteja bem enquadrada com esse contexto, muitas vezes também não sabemos o que é que a pessoa vai fazer com essa informação, porque lá está, não estamos todos os dias com ela, não é? Portanto, ela pode pegar naquilo que nós dizemos e fazer coisas diferentes. Muitas vezes por exemplo, nos cursos, às vezes eu repito algumas ideias-chave e é muito interessante como numa primeira aula há uma coisa que fica, mas se calhar na terceira aula a mesma pessoa de repente caiu-lhe a ficha e percebeu que seja mais lenta que os outros ou que seja o que quer que seja. Simplesmente há alturas certas para se compreender determinadas coisas. E, portanto, tu até podes, com toda a tua boa vontade, transmitir uma ideia, mas tu não sabes o que é que do outro lado vai ficar, o que é que ela vai absorver e como é que ela vai ficar, não é? E é interessante, aqui é tudo. E por isso depois vai levar a milhares de caminhos diferentes possíveis, não é? Sim, eu uso muito a analogia também da questão de isto, eu vejo isto muito como um jogo computador, ou seja, tu vais adquirindo ferramentas e vais adquirindo conhecimento para poder juntar as peças e para depois conseguires resolver o puzzle final. E aquilo que tu vais adquirindo, seja com conversas, seja com livros, naquilo que eu proponho é muito relacionado com arte, mas as coisas que vais... Diz? O que é que tu queres dizer com o puzzle final? O que é para ti o puzzle final? O puzzle final, por exemplo, as pessoas chegam ao pé de ti com uma questão para resolver, ou uma dúvida sobre si próprias, ou por exemplo, no meu caso, chegam muito com ideias de eu quero experimentar uma coisa, ou quero ir por ali, será que devo ir por aqui, será que devo fazer por ali, que regras é que eu devo impor, que limites é que eu devo... Ou seja, há muitas questões ou seja, querem criar uma ideia ou querem criar uma experiência e não sabem que coisas é que devem fazer, como é que devem abordar o tema com o companheiro ou com o companheiro, por exemplo, como é que podem juntar as peças para poderem ter um discurso mais ou menos construtivo sobre algo que elas desconhecem ou que nunca experimentaram ou que têm dúvidas. Portanto, e nesse sentido é que eu, por exemplo, às vezes falo sobre questões relacionadas com, imagina, BDSM ou relações não monogâmicas ou não sei o quê, e as pessoas não têm nenhuma base, porque não têm referências na família, não têm amigos, nunca leram um livro sobre isso, nunca viram um filme sobre isso, nunca estudaram sobre o tema, mas querem que eu lhes diga, olha, façam assim e agora, percebes, como é que podem fazer? E eu digo, se não houver nenhuma base para vocês poderem construir a vossa própria ideia do que é uma relação não monogâmica, por exemplo, não sou eu que vos consigo dizer quais é que são as regras que vocês devem adotar, porque eu não sei se vocês conseguem gerir relações sequer, mais do que uma, relações que não vos dão a mesma coisa que vocês dão, ou seja, há muita coisa que está em jogo que se nunca se tiver nenhuma base, não há um jogo para jogar, há 500 milhões, há infinitos jogos para jogar, e é nesse sentido que eu acho que é muito interessante, e por isso é que eu também faço este podcast, as pessoas beberem um bocadinho de várias áreas e de várias técnicas ou várias interpretações do que é que se pode fazer na vida, na consciência, para depois poderem, então sim, construírem a sua própria realidade, e não uma realidade dita por alguém. Uhum. É nesse sentido.
que eu acho que é importante juntar as pecinhas. Será isso que queres dizer quando tu dizes viver a sua realidade, ou seja, criarem a sua própria realidade em vez de viver a realidade de alguém? Estás a falar de viver na sua própria autenticidade? A autenticidade é uma... Desculpa. Diz lá onde é que tu ias com a autenticidade? Não, a autenticidade é uma palavra que eu não uso muito. É uma palavra que eu ouço mais as pessoas relacionadas com o Tantra e com a espiritualidade de falarem. Epá, sério. Não é... Porque eu não sei onde é que está a autenticidade, percebes? Eu acho que como nós somos um work in progress, a autenticidade hoje, não sei se vai ser a autenticidade amanhã ou se a autenticidade vai ser sempre mutável, percebes? Portanto, se for mutável, tudo certo, só que aí eu fico perdido sobre o que é a autenticidade, percebes? Por isso é que eu não uso muito, mas compreendo que se usa, ok? E aceito e percebo perfeitamente, mas na verdade não é essa a autenticidade que eu estou a dizer que é a construção da realidade, é uma construção de, neste momento, neste processo, no momento em que eu estou, na realidade que eu tenho na minha cabeça e que eu consigo gerir, esta é a melhor opção, ou pelo menos é a opção que tem as melhores consequências, e por isso vou tentar adotar, ou vou tentar como é que eu ia dizer, fundir as diferentes aprendizagens que eu tenho nas diferentes áreas, e por isso é que eu também quando fui experimentar o Tantra, ou melhor, eu não fui experimentar o Tantra, eu não fui experimentar aprender Tantra, eu fui experimentar biodança primeiro, e só com base naquilo que eu tive da biodança em termos de as palavras que se usam, as referências que se têm, as metáforas que se usam, a ligação com os elementos naturais, com as mitologias, ou seja, há muita coisa, há muita informação que eu adquiri ali e que eu não fui à procura dela porque eu não sabia o que é que ia encontrar, mas só essa informação é que depois me deu base para eu poder ir tirar um curso, ou começar a tirar um curso de Tantra e perceber mais ou menos qual é que era a fórmula que eles estavam a usar de comunicar comigo, porque se eu tivesse entrado lá, se calhar a seco, eu tinha entrado num discurso que não tinha muito a ver comigo, porque eu não, como já percebeste, se calhar sou um bocadinho mais pragmático, não sou muito esotérico, e de repente, quando ouço essas palavras, fico um bocado perdido porque não tenho essa realidade. Mas naquele momento eu depois comecei a perceber qual é que era o dialeto do Tantra, porque já tinha tido a aprendizagem da biodança, percebes? E muitas vezes eu digo isso às pessoas, que é, tu podes tentar entrar no universo do BDSM, mas se não tiveres nenhuma compreensão de como é que se vão, o que é que significa ser submisso, porque submisso não significa ser levado levar pancada e aguentar. E o que é que significa ser dominador? Não significa dar pancada até outra pessoa aguentar. Ou seja, um dialeto tem que ter algumas interpretações um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, informadas, para que possa ser compreensivo, porque senão as ideias pré-concebidas mexem-se muito mais rápido do que, na verdade, a informação que as pessoas querem passar. E eu tento sempre fazer dar esse aviso, que é, ok, vocês querem experimentar uma coisa que nunca experimentaram, não conhecem ninguém que faça isso. Então têm que aprender primeiro o dialético, têm que perceber como é que as pessoas vão vos abordar a partir do momento em que vocês vão entrar numa realidade que não é a vossa, porque nunca lá estiveram. E pronto, e é nesse sentido que eu estou a dizer que quanto mais pecinhas nós tivermos para poder encaixar e para poder ir compreendendo o que é que nós queremos fazer daquela realidade, mais a realidade vai se adaptar a nós e não nós a ela, percebes? É mais por aí. Uhum. É fascinante, sabes, como a linguagem é tão importante, não é? Sim. O que está inserido na linguagem, os códigos da linguagem são tão importantes nos processos e sobretudo nos processos terapêuticos. Eu diria que é uma das coisas mais importantes, porque de facto é o que define aquilo que se está a fazer, mas sim. Sim, isso sem dúvida, e tu hoje também tens esse exemplo, mas as pessoas que se identificam com qualquer coisa ou que querem também definir a sua própria realidade na maneira como elas próprias se veem e como é que querem que o mundo as veja, ou seja, muita da linguagem é usada exatamente para definir esses parâmetros e para definir essa identidade, não é? E portanto a linguagem é muito importante e é uma das grandes questões sobre a liberdade de expressão, é exatamente o poder que a linguagem tem de
disseminar umas emoções ou de causar outras. Esta está a ir assim, tipo um caminho. Não, volta, puxa. Pronto, ok, desculpa. Mas pronto, mas então, que práticas é que tu tens ou recomendas quando as pessoas te procuram para um dos teus cursos ou uma das tuas terapias? Quais é que são os caminhos que normalmente tu ajudas as pessoas a encontrar? Isso é uma pergunta muito complicada. Já te respondi ao princípio estas eu uso, não é? Depois as pessoas quando me vêm procurar, depende, é tudo muito orgânico, percebes? Como as pessoas, não é? A coisa está sempre em constante impermanência e, portanto, não é possível fazer assim uma abordagem chapa 4. Mas quais são, assim, na tua visão, o que é que tu achas que as pessoas procuram nesta área, o que é que elas vão... O primeiro passo de todos, não é? Que é ser mais uma vez sublinho, é a tomada de consciência. E para isso eu acho que é mesmo interessante tu começares a observar a qualidade dos teus pensamentos, porque se tu deres conta, como diz o Gabor Mate, it all goes down in your mind, ou seja, tudo se resume àquilo que está a acontecer na tua cabeça, às coisas que tu estás a pensar, aquilo que tu estás a acreditar, as percepções que tu estás a ter do teu contexto atual. E, portanto, quando tu começas a ganhar consciência disso, já começas a dar um primeiro passo para não viver no piloto automático, nos automatismos, na reatividade. Já começa a ter uma possibilidade de fazer as coisas diferentes, não é? E o mesmo se aplica se direcionarmos a conversa para o tema da sexualidade, não é? O mesmo se aplica à própria vivência da sexualidade. Se tu vives a tua sexualidade um bocadinho em piloto automático, estás ali, mas estás a pensar, amanhã tenho que ir comprar abacates, depois, espera, tenho que marcar uma reunião, sabes, tipo, a tua cabeça está... Continua na agenda, na checklist, nas cenas que tem para fazer, já é tão tarde, eu já só vou dormir 5 horas. A gente crescente, sabes, do tempo, sabes, e começares a entrar, e é muito rápido, e muitas vezes não é intencional, nem tem a ver com o parceiro ou parceira que tens ao teu lado, à tua frente, ou os parceiros, depende. Ou seja, não tem a ver com isso, tem mesmo a ver com a tua qualidade de pensamento e a forma como a tua mente está habituada a agir. E isso retira completamente a tua qualidade de vida, neste caso, a qualidade da tua sexualidade, porque não estás sequer presente àquilo que estás a fazer, não é? Não estás sequer presente às sensações mais profundas, mais íntimas de uma relação que se está a estabelecer, numa troca energética que está a acontecer ali e até na dinamização de uma energia que é tão importante como é a energia sexual, não é? Uma energia altamente criadora e propulsora. Não é? Vida não é só gerar uma vida dentro de um outro, mas a tua própria vida é propulsora da tua própria vida. Exato. Sim, essa questão da presença para mim foi uma das grandes aprendizagens quando eu comecei a estudar nesta área também, porque havia muito aquela ideia de que a sexualidade é para ação, desempenho, temos aqui de sair todos com 30 mil orgasmos, e quando se percebe que aquilo que se retira de uma relação não só sexual, mas erótica, na minha perspectiva, que é um bocadinho mais do que só sexual, é muito essa questão da presença, do olhar, da valorização do outro, da troca de energia. Houve uma vez que me disseram, acho que foi quando o Sting falou sobre estar 3 horas a fazer amor, as pessoas disseram que é 3 horas a penetrar, como se isso fosse possível, mas não, é mesmo 3 horas ou mais a fazer amor de várias formas, que vai desde o olhar ao toque, à respiração, à valorização, à glorificação. Há muita coisa que se pode fazer no estado de presença, que é eu estou aqui e estou-te a dar
estou a validar a tua existência de várias formas, né? Há uma palavra que eu estou a tentar chegar lá, mas não estou a conseguir. Mas que tem a ver com isso, com o valorizar a outra pessoa, o trazê-la, o trazer o melhor dela para nós e de nós para ela. E acho que isso tem a ver com essa ideia do mindfulness, que é essa ressonância mútua de pessoas que estão a tentar compreender uma à outra e tentar estimular ou valorizar. Como é que tu defines isso? Eu resumo a coisa nessa qualidade de presença, de facto, e essa qualidade de presença requer estares muito conectada com os teus. E quando tu estás conectado com os teus sentidos, quando tu estás muito presente às manifestações internas do teu corpo energético, e quando se fala aqui de corpo energético, não estamos a ter uma conversa super transcendental sequer. Quando tu trazes esse tipo de presença, a relação já muda, porque essa presença, há pouco falavas de intuição e desta capacidade que nós temos de acabar por sentir aquilo que o outro está a sentir, é isso que vai acontecer. Mas quando tu trazes essa qualidade de presença, quando tu estás verdadeiramente conectada com a tua experiência, estás também conectado com a experiência daquela pessoa que está ali contigo a partilhar aquele momento. E isso faz que aquele momento seja muito mais especial, muito mais intenso, não tem que durar 3 horas, até pode só durar 5 minutos. Sim. É diferente. O tempo às tantas é só uma medida. Sim. Não interessa. É a qualidade que está a vivenciar ali, não é? Que traz toda uma outra dinâmica à sexualidade, e evidentemente que quando nós estamos a falar aqui de sexualidade, também estamos a falar para além do ato sexual, porque não é só o ato sexual. E aqui a questão de estares consciente de todas as tuas vertentes, e trazer aqui a questão do mindfulness, é que não é só no ato sexual que tu podes promover essa tua sexualidade, não é só no ato sexual que tu podes estimular essa tua energia, porque é uma energia, mais uma vez, criadora da criatividade, e isto é muito útil sobretudo para quem está a lidar com uma libido baixa. E aqui direciono o meu discurso para as mulheres, não porque sejam as mulheres que o tenham mais vezes, mas porque é um target com o qual eu trabalho muito e que inevitavelmente acontece muito fruto da perimenopausa e menopausa. Há um decréscimo da libido, mas também do nosso contexto social, dos nossos traumas com T grande ou com T pequena é indiferente, mas o nosso contexto social que nos leva a ter alguns condicionamentos que depois determinam uma certa falta de líbido, e a forma que nós temos para estimular essa energia não passa só pelo ato sexual, passa pela forma como nós expressamos a nossa criatividade, porque, e mesmo se falarmos de pessoas que não queiram ou não possam ter filhos, a criação não é só a gestação de um ser, é tal criação propulsora de vida que é propulsora da nossa própria vida, não é? Então, como é que eu posso usar esta energia para que isto possa propulsionar e tornar isto tudo muito mais criativo? Então, uma coisa leva à outra, não só a estimulação da energia sexual leva a mais criatividade, como a mais criatividade pode ser um bom desbloqueador quando a libido está baixa, para além de outras questões que é preciso, evidentemente, estudar, nomeadamente a questão hormonal, que não pode ficar de fora, mas sobretudo toda a parte do sistema nervoso, tudo aquilo que é exigido e que pesa sobre as mulheres, que inevitavelmente lhes tira a libido, não há vontade absolutamente nenhuma quando a cabeça está cheia e quando a cabeça é um calendário, uma agenda, um poço de preocupações e de antecipações e de tudo e mais alguma coisa, percebes? É muito difícil que essa mulher depois possa ter vontade do que quer que seja, ou ter energia ou disponibilidade mental, percebes? Então, várias coisas estão em jogo. Eu estou aqui a misturar vários temas, porque de facto são vários temas que eu acho que são pertinentes e que são importantes quando estamos a falar de mindfulness. É a questão da tomada de consciência das várias formas de expressar a tua sexualidade e como isso é importante
para esta energia interna, não é? Se tu fores, e se tu estudaste o tantrismo, mas se fores também a todos os estudos e todas as coisas no Oriente, desde a medicina ayurvédica ao yoga, etc, existe o conceito da linha, ou seja, se pegares assim num pau, vamos dar aqui um exemplo para quem não está bem, a ver se há aqui algo pau, tenho uma flauta. Isto é uma flauta, ok? É uma flauta. Então, imagina que isto é o tronco central, que é a tua coluna, e à volta da tua coluna tu tens vários, dois fios, por assim dizer, que se entrelaçam na sua base e que se vão entrelaçando ao longo desta coluna central. Então, esses fios são tipo duas correntes energéticas, o positivo e o negativo, ou o feminino e o masculino, e elas vão se entrelaçando ao longo da coluna. Mas se tu olhares isto pelos olhos da ciência, estamos a falar coluna vertebral, sistema nervoso, sistema simpático e sistema parasimpático. E, portanto, o que estamos a falar é na estimulação do teu sistema nervoso ou na regulação, no caso do sistema nervoso, que é muito importante até mesmo para a vivência da tua sexualidade. Se tu tiveres uma vivência altamente traumática ou eventos traumáticos para trás que marcaram o teu sistema nervoso e, portanto, ao longo da tua coluna vais ter essas marcas nesses entrelaçados, há bloqueios ali, tu não vais ter uma vivência saudável da tua sexualidade que pode estar, de facto, comprometida, não é? E de tudo aquilo que se manifesta depois nos órgãos reprodutores, que se somatiza depois como doenças endometrioses, problemas de infertilidade, problemas ereção no caso dos homens, não é? Ou seja, milhares de casos, não é, que podem aparecer. Então, tudo isto que acontece no teu sistema nervoso pode ser trabalhado com essa tal regulação do sistema nervoso. E é aqui que as duas correntes ao longo da coluna, que depois trabalhamos a respiração com as narinas, ou seja, há uma narina que estimula o feminino, o sistema parasimpático, a esquerda, a direita, o sistema simpático e o lado masculino, o lado do sol, da energia. Então tu usas estes dois lados nas respirações, ou usas as duas narinas para potenciar depois o tronco central para que a energia possa fluir, e usas esta energia, sabes, e puxas esta energia para cima para te boostar a tal criatividade, a tal força propulsora de vida. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim. Aliás, não é, para além da respiração, também se faz com a dança e com o movimento. Essa a manifestação da energia Kundalini é a energia mais potente do ser humano, à partida, e que se manifesta, que se pode potenciar dessas maneiras. E eu queria também aproveitar para, já que tu viraste o discurso para as mulheres, eu viraria também para os homens, porque isso é muito importante também nas situações de disfunção erétil e de ejaculação precoce, por exemplo, essa procura da criatividade e de o sexo para além da parte penetrativa é uma coisa que eu também falo muito nas minhas consultas e que muitas vezes os homens ficam, mas o que é que a gente está a fazer mais? E esta questão da criatividade, de poder explorar e de fazer coisas que muitas vezes até podem não parecer muito masculinas ou muito potentes, não é? Tipo, coisas muito mais sensíveis, mais subtis, toques, olhares, massagens, há uma imensa coisa que se pode trabalhar e que se pode potenciar, que não tem propriamente a ver com a ereção ou com a falta dela ou com a ejaculação, mas tem muito a ver com essa conexão e com essa energia que se vai retirando ou que se vai partilhando entre as duas pessoas, ou as mais pessoas que estiverem envolvidas na relação, e por isso também queria fazer acrescentar essa informação, porque muitas vezes tu deves lidar mais com mulheres, eu lido com casais e mais com homens também. Com os homens tem mais a ver com comportamentos aditivos em torno do sexo, e porque é este o tema, porque o comportamento aditivo são outras coisas como já falámos, e falámos os dois em privado. Então envolve muitos outros comportamentos, mas aqui neste tema em particular, eu com homens, os temas que abordamos mais têm mais a ver com adição de sexo e pornografia, e não tanto com disfunção erétil. Nunca tive nenhum caso, nunca segui nenhum caso desse, embora
sabes que todos os casos a mim fascinam-me, portanto é tipo Dr. House e esfrego as mãos sabes, é um desafio e acho que é bom quando tu te propões a estar ao serviço daquela pessoa, de tentar trazer mais qualidade de vida àquela pessoa. E para mim, um caso desses, um homem que tenha disfunção erétil, ejaculação precoce, para mim fascina-me o que é que poderá estar por trás disso e desbravar os bloqueios que estão aí por trás e por aí fora, sabes? Isso fascina-me. Eu quando falo das mulheres é porque é de facto não quero dizer que os homens não sejam, mas é um assunto que me bate com mais frequência à porta, que me diz mais respeito no sentido em que como mulher sei bem o que isso é, e porque é de facto uma realidade e ainda vivemos numa realidade, numa sociedade particularmente machista e patriarcal e isto tem consequências, não é? Tem consequências e tem consequências na forma como as mulheres vivem a sua sexualidade e depois às tantas traz imensos problemas no casamento e nas relações, na falta de comunicação e nos desentendimentos e depois a partir daí fazem uma pescadinha de rabo da boca e quando dá por ela já está cada um para o seu lado e a relação já está toda esfarelhada e pronto, já foi tudo. Há muita culpabilidade e exigência. Claro. Sim. Então, diz? De parte a parte, sim, parte a parte. A qualidade e essa exigência depois é dos dois lados. É tal que eu te disse há pouco, é a perspectiva. O que é que está a acontecer? O que é que tu estás a acreditar? Como é que tu estás a olhar para o outro e que filme é que tu estás a fazer na tua cabeça acerca do outro e de ti próprio também, não é? Sim, então, aliás, quando... Às tantas a pergunta final não é será que podes perdoar o outro? É será que podes perdoar a ti por teres acreditado nisso? Sim, por exemplo, uma das coisas que acontece muito nas consultas com pessoas individuais que estão numa relação é dizerem eu venho aqui porque a pessoa que ficou em casa é que tem um problema. Então, pois não dá para resolver isso, porque se a pessoa que está em casa é que tem um problema, então, então muitas vezes eu trago a pessoa que está em casa para a consulta também exatamente para perceber qual é que é o problema e pronto, e às vezes é mesmo falta de comunicação, essa questão de expectativas e de crenças e muitas vezes também esta pressão social de porque é que as coisas estão mal e o que é que... Portanto, há muitas coisas que não fazem só, que não nascem só de nós, mas também são resultado do nosso contexto, das pessoas que estão à nossa volta. Não é? Do príncipe encantado e do viveram felizes para sempre, não é? Sim, e mas isso as pessoas nunca acreditaram muito. Isso é mesmo mais uma quimera. Achas que as pessoas não lidam com a frustração do casamento não estar a correr bem? Lidam, mas não porque acham que o príncipe encantado vai ser príncipe encantado para sempre. Eu acho que é mais uma questão de... era aquilo que estávamos a falar no início. Todos nós temos falhas e muitas vezes as pessoas culpam-se pelas próprias falhas. Ou seja, por muito que o príncipe seja encantado ou que a princesa seja encantada... Não, percebe? O que está a acontecer, não há uma aceitação da realidade, não há uma aceitação da impermanência e da realidade. Não é? Há uma estagnação, um quadro fixo do felizes para sempre e ele há de ser sempre isto ou ela há de ser sempre isto e depois de repente não é nada disto, nem eu sou igual, nem ele é igual, mudamos todos, o cenário também já não é o mesmo e de repente há uma resistência interna em aceitar as coisas como elas são, sabes? Sim. Sabes o que eu quero dizer? E ficas preso mentalmente no ideal e depois a que se calhar não foste ao encontro desse ideal e depois apontas ao outro, o outro também não foi a coisa. Sim, mas eu tenho alguma resistência em relação a essa ideia porque à partida nós vamos sempre com um ideal para qualquer coisa. Não é só para as relações, para um trabalho, para sermos pais, para uma nova aventura, para um outro país, ou seja, sempre que nós vamos fazer qualquer coisa, se nós não pensarmos que vai ser fixe, não vamos, ou pelo menos se não formos masoquistas. Mas à partida, quando pensamos em fazer alguma coisa, pensamos no ideal. Quando investimos numa pessoa, quando investimos numa relação, à partida pensamos que aquilo vai ser o melhor possível, não é? Apesar de que sabemos que vai haver problemas. Mas a ideia de que os felizes para sempre é ser sempre feliz, não acho que as pessoas
tenho essa ideia porque, pá, basta olhar para o lado, basta olhar para as pessoas que temos ao nosso lado. Não há assim tanta gente feliz com as suas relações. Há de vez em quando alguém que aparece nas notícias e está casado há 80 anos e estão felizes e nunca tiveram nenhum problema e fala, fixe. Mas acho que o criar um ideal é algo que é produtivo, não é produtivo, acho que é bom, acho que é bom haver um ideal positivo de algo que nós vamos fazer, porque senão vamos estar sempre cínicos e ao ponto de depois nos tornarmos nihilistas em que não acreditamos em nada, e isso eu acho que não é o caminho, ou melhor, se o caminho oposto a esse não é bem, pelo menos eu não considero esse o caminho também ideal, que é não acreditar em nada, que é tipo, isto vai ser tudo uma porcaria, então mas não fazer nada. Não, mas como é que é entrar por uma coisa aberta? Certo. A possibilidade de ser aquilo que se vai dobrando. Certo. Isso apenas é aquilo que está a acontecer agora. Certo. Isso é uma posição. Não é? Isso é uma posição. Estou aqui a provar a ver como é que isso é coopera. Certo, isso é uma posição. E isso à partida, eu acho que é aquilo que nós, pelo menos as pessoas que estão a ajudar as outras pessoas a fazer, é exatamente a gerir as expectativas, a baixar quando elas estão muito altas, a elevar quando elas estão muito baixas, ou seja, é aprender a fazê-las perceber que, apesar das coisas poderem correr bem ou mal, vamos gerir o que é que corre bem e o que é que corre mal. E, portanto, eu acho que essa é a nossa atitude enquanto profissionais desta coisa. Mas na vida normal, é muito natural das pessoas, na vida cotidiana, não é na vida normal. Na vida cotidiana é muito normal nós, criarmos algum tipo de expectativa. Imagina, se eu pago não sei quanto dinheiro para fazer uma viagem, não sei para onde, eu espero que aquilo seja fixe, não vou a pensar tipo, o que acontecer é o que aconteceu. Percebes? É muito diferente de tu viveres a vida de uma forma muito tranquila e sem criar essas ansiedades e essas expectativas para não ser defraudado, e muitas vezes isso acontece também porque as pessoas também passam por traumas e não querem novamente ser ou ter, como é que se diz, não é ser defraudadas, já disse isso, mas ficarem decepcionadas com a vida e portanto criar uma expectativa e ficaram decepcionadas, e isso custa e dói e magoa e depois faz as pessoas nunca mais querem fazer isso. Bem, criaram expectativas e depois... Exatamente, e portanto, sim, e a maior parte das vezes... Nenhumas. Exato, e então a maior parte das vezes as pessoas resolvem não criar expectativas nenhumas, ou baixar as expectativas completamente e dizer, ok, eu vou fazer isto, então, diz isto? É o oposto, é baixar a expectativa, vai ser horrível. Quando se fica... Espetacular, outra vai ser horrível. E se for, por exemplo, eu não viajo, mais ou menos. Espetacular. Sim. Eu não viajo, por exemplo. Pronto, ainda bem. Viagem, não é? Ainda bem. Eu não viajo. Ainda bem que não. Eu vou super curiosa para ir ao que for. Certo, eu compreendo isso, e aliás, eu estou a dizer que isso será o que nós tentamos fazer com que as pessoas percebam que será o mais tranquilo de se pensar sobre a vida, é não criar expectativas, manter as coisas num patamar mais equilibrado. É o que eu estou a dizer que é o ideal, ou que seria o mais fácil de gerir. Mas as pessoas que vêm ter connosco não conseguem ter essa paz de espírito e essa abertura de espírito constantemente, porque, imensa coisa pode acontecer, imensa coisa pode... Tu estás a ouvir? Desculpa. De vez em quando tens assim umas falhas, sim. Pois, alguém... Eu não sei se é dos dois lados, ou se é só tu. Calhar. Sim. É o meu som, mas eu não sei, o meu som, eu não sei mudar. Pronto. Mas aquilo que eu estava... Melhor. Por isso é que eu estou a tentar também deixar de falar e depois não interromper. Mas aquilo que eu estou a dizer é exatamente isso, ou seja, a maior parte das vezes as pessoas vêm ter connosco porque exatamente criaram algum tipo de expectativa, que não é a perfeição ideal, mas é uma expectativa qualquer, ou seja, se eu dou alguma coisa a alguém, eu espero alguma coisa em troca. Se eu faço alguma coisa, espero uma consequência, e se não aconteceu aquilo que eu estava à espera, fico com essa frustração. Ou seja, há muita coisa que, por muito poucas expectativas que a gente tenha, podemos nos sentir frustrados, podemos nos sentir que não correu como nós queríamos, porque a partir das pessoas vão pensar sempre que a coisa pode correr bem, não é? Certo, mas repara, vai tudo dar sempre ao mesmo, que é a questão daquilo que está a acontecer aqui dentro.
certo, é isso. Da forma como estás a pensar, da qualidade dos teus pensamentos, daquilo que estás a projetar no outro, não é? E isso acaba provavelmente por trazer algum sofrimento, sobretudo quando tu depositas a tua felicidade na mão dos outros, não é? E do teu. Sim, certo, mas aquilo que eu quero dizer é muito difícil, ou pelo menos eu não conheço assim muita gente, e eu próprio também não sou assim, de fazer alguma coisa em que eu realmente acredito, sem pensar que aquilo poderá ser realmente bom, porque senão eu faço só as coisas pronto, que o mundo, que a vida me permitir, sem grandes expectativas. Se eu vou fazer algo em que eu acho que não vale a pena, e eu acho que é uma coisa que também está a ser muito falado hoje em dia, que é a primeira perspectiva de que a coisa não está a ser perfeita, que eu acho que até hoje em dia a ideia de Príncipe Encantado está mais presente do que estava antes, porque hoje em dia qualquer falha é resultado, é motivo para desistir, para não continuar, porque a falha já não é permitida, já não há só aquela opção, há 500 mil opções, portanto se aquela opção não está, ou melhor, é perfeita até falhar, quando falhou passa-se para outra opção, e isto é o Príncipe Encantado ad eterno. Então aqui voltamos outra vez à conversa do ideal de perfeição que está muito presente, e aqui não nos contam do Príncipe Encantado e viveram felizes para sempre, mas hoje em dia tu tens uma coisa a acrescentar, que são as redes sociais, não é? E as redes sociais, quando tu abres o Instagram, de repente é só gente feliz em cada frame e a terem sonho e a irem para sítios espetaculares. Lá está, tu vais ver aquele sítio porque viste umas fotografias, pai, tenho a certeza que vai ser espetacular, depois chegas lá e não é nada daquilo, é só um bocadinho que é azul turquesa, o resto é tudo castanho. Sim. Mas o mesmo acontece também nas relações, percebes? Ou nas relações, ou até na fasquia que tu depois, enquanto homem ou enquanto mulher, não é? E falo, por exemplo, das mulheres no caso de serem mães. De repente o Instagram está cheio de mães perfeitas e quando dás por ela andas numa aflição porque nunca chega, sabes? Não estás à altura e andas naquela aflição, tipo, eu não tive esta ideia, ou eu não tive um fim de semana assim tão preenchido, eu não fiz nada disto com os meus filhos, eu sou uma mãe, sabes, tipo, mas são mecanismos inconscientes, isto não é um processo consciente que tu estás a ver as redes sociais e está a acontecer conscientemente, às vezes é muito rápido e é muito inconsciente, mas vai determinar logo imediatamente a forma como tu vais sentir cá dentro e como tu vais percepcionar depois logo a seguir o mundo e como tu te apresentas. Portanto, as redes sociais também estão a contribuir para isso, para esse ideal de uma epá, que é tudo espetacular e portanto se não for aquilo não quero. Eu vim para olha, eu comprei. Exato. Não comprei. Sim. Não é? Sim, por isso é que eu estou a dizer que hoje em dia o feliz para sempre pode ser literalmente um dia, uma hora de 15 minutos, é o sempre, porque esse sempre, se for feliz, já foi, já aconteceu, já está fixe. Agora vamos ser felizes outra vez noutra circunstância. E essa procura constante da felicidade, como estavas a falar, da perfeição, da exigência, ou da exigência não, mas da exigência própria, das pessoas, exigência próprias, serem perfeitos ou estarem àquele nível, atingirem aquele estatuto. Mesmo as próprias pessoas que criam esses tipos de conteúdos, também elas às vezes estão sobre grandes pressões e sobre vidas ridículas e cruéis e que só publicam as coisas positivas e, portanto, é aquela pescadinha de rabo da boca que estavas a falar, que é, ao mesmo tempo que alguém que não vive uma vida perfeita comunica ou mostra a perfeição as pequenas perfeições da vida dela, está a comunicar e está a inspirar a outra pessoa que também não tem uma vida perfeita a querer ter aquela vida que também não vai ter. Ou seja, tudo isto vai-se acumulando e vai criando esta realidade que nós hoje vivemos, que é eu quero fazer tudo, não consigo fazer nada e as coisas que eu faço não me satisfazem. Pronto. E são essas pessoas que depois vêm ter connosco. E tal, eu errado porque os outros conseguem e eu não, então não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, sabes? E a partir daí já foi. É isso. E portanto, pelo menos o papel que eu sinto que tenho que ter é exatamente ajudar as pessoas a gerir essas expectativas e a criar outras formas, ou não é criar outras formas, é criar formas que se adaptem a cada um para elas criarem a realidade que lhes interessa e não a realidade dos outros.
É isso que estávamos a falar ao início. E aqui fazemos fechamos o círculo. Realidade, eu continuo a bater na autenticidade. Certo. Pronto. Certo. Não, eu estou super tranquilo com essa autenticidade e acho muito bem que usa, porque a palavra, o conceito eu percebo. Eu só não usei muita palavra porque lá está, não está no meu dialecto. Mas olha, muito obrigado. Chegámos aqui a um ponto. Não sei se as pessoas têm alguma questão, não foram deixando questões. Alguma pergunta? Acho que não, pelo menos não vi. Acho que só foi comentários. Agora é que a Joana entrou. Joana, Exato. Tens alguma pergunta para fazer? Pergunta Sim. Podem repetir tudo outra vez e nós ficamos Exato. aqui agora. O que é que tu achas? Não, isto vai ficar aqui guardado e no YouTube também, no Spotify, para as pessoas poderem ouvir outra vez, ou ver. E então, como é que as pessoas te podem contactar? Como é que através de mail, o mail está acessível através aqui, estamos no Instagram, as minhas coordenadas estão na bio do Instagram, ou então através do meu site, barbaraguevara.com, ou através do site do Compassion Inquiry, do Gabor Mate, ou seja, também lá está. É fácil encontrar, mandam uma mensagem, estou super acessível, portanto eu respondo. Se eu não responder é porque não vi a mensagem, pode acontecer a mensagem ir parar a outro sítio e eu não ver a mensagem a tempo, mas caso contrário, aconteceu, não deixe ninguém. É o poder das redes sociais. É o poder. Tudo é mau. Tudo muito perto, exato. Então, olha, muito obrigado. Coisas de resto. Diz? É saber lidar e gerir as coisas. Tu tens o seu lado, tens as suas sombras, não é? As redes sociais também têm um lado muito nefasto, muito perigoso, mas depois têm as suas qualidades. É só saber navegar aqui nisto. A partir de tudo tem o seu lado bom e o seu lado mau. Sim. Então, olha, muito obrigado a todos os que estiveram aqui connosco também e a todos os que vão ver isto depois. E não se esqueçam que... e também podem contactar a mim pelo Instagram e no site cimas-feiras.com. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual. E até à próxima. Beijinho. Tchau. Tchau.